online. Eu sou o pastor Elias Xavier e para a glória do nome de Jesus Cristo, nós estamos juntos mais uma vez, tá bom? Hoje nós vamos comentar, fazer um comentário sobre a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição essa que será estudada no próximo domingo, tá bom? O tema da nossa lição é Ética Cristã e Direitos Humanos. Esse é um tema muito difícil, é um tema complexo de se estudar, de se comentar, mas também é um tema muito importante para a igreja, porque eu entendo que a igreja precisa compreender temas como esses, como este que nós estamos estudando agora, para que possamos entender qual é o contexto social que nós estamos inseridos, nesse momento que nós estamos vivendo. A nossa lição está dividida em 3 pontos principais, que é o primeiro ponto, a origem dos direitos humanos, o segundo ponto, a Bíblia e os direitos humanos, e no caso o terceiro ponto, a igreja e os direitos humanos. Esses são os 3 pontos da nossa lição, dividido mais aí em 3 tópicos, cada ponto desse. Mas eu vou fazer um comentário geral, no caso, para fins aqui do nosso comentário, eu acredito que nós vamos poder aproveitar melhor, tá bom? Eu sei que no domingo você vai para a igreja e lá o seu professor vai comentar ponto por ponto, tópico por tópico, E tudo que você ouvir aqui só vai somar com o que você vai estudar no domingo, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, definição. O que é os direitos humanos? Eu não vou dar uma definição etimológica, essa definição etimológica está na lição. Eu vou dar uma definição prática, para que nós possamos entender melhor o que é esse negócio, o que significa, o que é isso, o que são os direitos humanos. Então, os direitos humanos são direitos naturais, e fundamentais, inerentes a todas as pessoas, ou a todos os seres humanos. Os direitos humanos são direitos naturais e fundamentais, inerentes a todos os seres humanos. Tá certo? Direitos básicos como direito à vida, aqui eu acrescento o direito de nascer, o direito ao trabalho digno, o direito à educação de qualidade, direito à saúde de qualidade, direito à segurança, direito de moradia, direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de consciência religiosa, direito de liberdade de culto religioso, direito de liberdade de expressão religiosa, direito de igualdade, direito de justiça, direito de ir e vir. Todos esses direitos, e mais alguns seguindo essa mesma linha, são direitos naturais, são direitos fundamentais e inalienáveis, inerentes a todos os seres humanos, a todas as pessoas. Tá certo? Mas eu quero fazer aqui um alerta, quero aproveitar essa nossa lição, nosso comentário, e quero fazer um alerta para a igreja brasileira. Por quê? Qual é o alerta que eu quero fazer? É que tanto a violação como a distorção desses direitos naturais da pessoa pode desencadear uma perseguição terrível contra a igreja. Aliás, quando eu falo de violação, isso já está acontecendo em países árabes, por exemplo, onde o Estado se mistura à religião, países de ideologia política comunista, a igreja já é perseguida. Nossos pastores estão sendo levados para os tribunais, estão sendo presos, muitos estão sendo açoitados em praça pública, outros estão até mesmo sendo mortos. Há países por aí que as pessoas se convertem a Cristo, mas tem que ir para o templo daquela determinada religião e ali
fingir que está acompanhando os outros ali, quando na verdade está orando, falando com Deus, né, através de Jesus Cristo. Então já existe, a igreja na nossa atualidade já está sendo perseguida, né, já está tendo, né, esses nossos direitos naturais violados, né, e consequentemente já estamos sofrendo com essa perseguição. Em países laicos, como é o nosso caso, a perseguição ela é velada, porque o que acontece? Aqui, na nossa atualidade, não acontece uma violação direta, acontece uma distorção do que seriam esses direitos humanos, né? E aí grupos de ativistas que têm ideologias de vida filosóficas totalmente diferentes daquilo que nós pregamos, eles nos acusam de ódio, nos acusam de racismo, nos acusam de intolerante, mas na verdade eles são os intolerantes. Por quê? Porque eles não aceitam o contraditório, eles não aceitam a mensagem que nós pregamos, não aceitam a mensagem do Evangelho. Em consequência disso, nós temos igrejas que estão fechadas, igrejas que estão pagando multas, né? Igrejas que estão sendo processadas. Eu conheço um caso de um pastor que o simples fato de ele falar para uma pessoa de uma outra religião que Jesus o amava, ele foi parar na cadeia. Eu não estou falando isso aqui de países árabes, não estou falando aqui de países comunistas, não. Estou falando do Brasil. Algo que aconteceu na capital do nosso estado, em Salvador. Um determinado pastor falou para alguém, olha, Jesus te ama. A pessoa achou que aquilo foi uma ofensa, foi uma violação dos direitos dele, foi lá na delegacia, deu uma queixa, o pastor foi parar na cadeia e deu o maior trabalho para tirar o pastor de lá. E eu quero deixar aqui um alerta, que essa perseguição, essa distorção, né, da interpretação dos direitos humanos vai acarretar para a igreja brasileira e para a igreja que estão em países laicos, como é o nosso caso, vai acarretar uma perseguição terrível. E, consequentemente, os nossos direitos naturais, direito de consciência religiosa, direito de liberdade de culto, direito de expressão religiosa, esses direitos serão cassados, serão violados e nós seremos perseguidos. Então é bom a gente estar atentos, né? É bom a gente estar atento a essa questão e entender, perceber que a qualquer momento essa perseguição velada pode se tornar uma perseguição declarada. Eu já ouvi parlamentar dizendo lá no Congresso, falando lá no Congresso, que o Estado precisa criar leis para proteger um determinado grupo de pessoas do Evangelho, proteger essas pessoas do cristianismo, do protestantismo, porque essas pessoas precisam nascer, crescer e morrer em suas religiões naturais. Então, não se esqueça, quando acontecer, você vai se lembrar que nós já havíamos falado aqui no Missões Online sobre essa perseguição que será causada por causa da distorção, né, da má interpretação dos direitos humanos. Consequentemente, nós teremos os nossos direitos violados, cassados e seremos perseguidos. Tá certo? Agora vamos falar um pouco da história, né? Historicamente falando, a primeira declaração dos direitos humanos que nós temos se deu ali aproximadamente no ano 536, 538, no ano 500 a.C., mais ou menos. Isso depende, é muito relativo, não dá para a gente bater um martelo exatamente quando foi o ano, mas foi ali por volta do ano 500 a.C., né? E essa declaração foi promulgada pelo rei Ciro, rei dos Medos e Persas, na ocasião em que eles invadiram e conquistaram a Babilônia. Eu sei que vocês, irmãos, se lembram muito bem daquela profecia de Isaías que dizia: quem é Ciro? Ciro é o meu pastor e ele fará tudo o que me apraz. E aí Ciro, ao ter conhecimento dessa profecia que havia sido
falada acerca dele 200 anos antes dele nascer, ele entendeu que Deus, né, estava mandando que ele libertasse os escravos e, no caso, editasse uma lei que permitisse que os cativos da Babilônia retornassem à sua terra natal. Então aí nós temos a primeira declaração dos direitos humanos, falando historicamente, né? Essa declaração hoje ela é conhecida como a Declaração do Cilindro de Ciro. A segunda declaração que nós temos é a Declaração dos Direitos de Virgínia, nos Estados Unidos, que aconteceu no ano de 1776. A segunda declaração são os direitos do homem e do cidadão, que aconteceu na França no ano de 1789. E a terceira declaração dos direitos humanos, que é essa atual que nós temos, aconteceu no ano de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, por meio da ONU. Tá certo? Mas, como eu disse, em relação a esse fato histórico, né, ou essa visão histórica de que o rei Ciro tenha sido a primeira pessoa a promulgar, né, um conjunto de leis que falasse de direitos naturais, de direitos humanos, eu acho que na Bíblia nós vamos encontrar, né, ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar ali um conjunto de leis, o que é um dos códigos jurídicos mais antigos, né, mais antigo da história da humanidade, e ali nós encontramos preceitos que podemos entender que são preceitos de direitos humanos. Como, por exemplo, ali nós temos assegurado o direito do órfão, temos assegurado o direito da viúva, o direito do estrangeiro, o direito do pobre, temos ali as cidades-refúgios, no caso, que era uma cidade para que os homicidas culposos pudessem fugir, e ao chegar naquela cidade o sangue do assassinado não poderia ser mais vingado, mas aquele homicida teria ali um julgamento justo, né? Em caso dele ter ferido alguém e sem a intenção de matar, mas essa pessoa morreu, ele tinha o direito de fugir para essa cidade, e ali ele teria a garantia de um julgamento justo e viveria ali até que o sacerdote daquela cidade morresse, né? Nós temos aqui o que eu chamo de a lei da alforria dos escravos, que determinava que ao cabo de 7 anos, que ele determina 7 anos, os senhores libertassem os seus escravos que tivessem sob sua possessão, e não os libertassem de mãos vazias, mas que desse alguma coisa para a sua subsistência, né? Né? Ali aquele escravo tinha o direito de sair com ouro, com animal, enfim, tudo que fosse necessário para a sua subsistência, o seu senhor deveria lhe dar, salvo no caso se o escravo não quisesse ser alforriado. Mas eu entendo que esses preceitos, né, são claramente, né, declarações de direitos humanos. Pode ser que alguém não entenda assim, tudo bem, né, mas mesmo que não seja declarações de direitos humanos, né, mas são preceitos que são dessa noção do direito natural, né, da pessoa. Pelo menos isso aqui nós podemos afirmar com certeza. Preceitos, é uma noção de direitos naturais, não é inerente às pessoas, né? Principalmente o cuidado aí com os necessitados, com os mais carentes, né? Com aqueles que mais precisavam de um auxílio, de um amparo legal. Tá certo? Agora nós temos nos evangelhos, os direitos humanos nos evangelhos. Eu posso dizer o seguinte, que os direitos humanos nos evangelhos, nas palavras de Jesus Cristo, nós podemos resumir no capítulo 7, versículo 12, que diz: aquilo que vós quereis que os homens vos
fazei vós a eles também. Aqui resume, né, toda a noção dos direitos humanos. Apesar de que Jesus Cristo, em outros textos, como Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 10 até o 12, né? João capítulo 4, versículo 9 até o 10, Marcos capítulo 2, versículo 14 ao 17, e Lucas capítulo 18, versículo 15 ao 16, e outros textos mais, né? Jesus tenha demonstrado como é que eu posso dizer, a dignidade, tenha destacado a dignidade do ser humano, né? Jesus tenha declarado que a dignidade do ser humano está acima do legalismo, né? Está acima do preconceito, da discriminação, que o homem é mais importante, que o ser humano deveria ser respeitado, né? Como um ser humano deveria ser tratado com dignidade, inclusive até as crianças, né? Crianças, mulheres, todos deveriam ser tratados com respeito, com dignidade, né? Mesmo Jesus tendo feito todas essas declarações, tenha quebrado todos esses paradigmas da sua época, do seu tempo, né? Eu entendo que aqui nós podemos resumir os direitos humanos nas palavras de Jesus Cristo nesse texto aqui. Mateus capítulo 7, versículo 12. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também, porque essa é a lei e os profetas, né? Nós temos também os direitos humanos nas cartas paulinas ou na teologia paulina, né? Onde o apóstolo Paulo, em suas cartas, Paulo destaca os princípios, né, da igualdade, por exemplo. Paulo, nós falamos na semana passada aqui no livro de 1 Coríntios, Paulo fala assim que o homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, ou seja, o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Então aqui está um princípio de igualdade. No livro de Gálatas, que está aqui na nossa lição, né, Paulo declara que todos nós, independentes de cor, raça, tribo, língua, nação, independente de sermos homens ou mulher, todos nós, perante ao Deus Todo-Poderoso, somos nivelados de forma igualitária, né? Então, tudo isso aqui são preceitos, né, de direitos humanos, mesmo que não seja declaradamente uma lei, um código, uma regra, né, uma declaração de direitos humanos, mas são preceitos dos direitos humanos que estão inseridos na Bíblia Sagrada, né? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nós somos constrangidos a buscar o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama e o que é virtuoso, né? Então, aqui é uma ideia, no caso é um texto que nós podemos aplicar à igreja e à sociedade e dentro dessas qualidades aqui que Paulo cita em Filipenses, nós vamos encontrar preceitos, noções de direitos humanos, né? O que é puro, o que é justo, o que é bom, o que é amável, o que é verdadeiro, né? Então, Romanos capítulo 12, né? O versículo 20, o apóstolo Paulo também destaca essa dignidade humana, né? Quando ele fala assim, que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Veja que comer e beber são direitos básicos do ser humano. E aí Paulo fala assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Aqui é uma declaração de um direito natural, de um direito fundamental do ser humano, inerente ao ser humano, né? Então, observando, né, as palavras de Jesus Cristo, observando, como nós já falamos, o que está lá no Pentateuco, observando essa teologia, a história da vida de Paulo, como nós vamos ver aqui na lição,
eu entendo que a igreja precisa, né, na nossa época, no nosso tempo, né, a igreja precisa se posicionar, né, diante desse mundo caótico, diante dessa corrupção que mata, que destrói, que maltrata a nossa nação, né? A igreja precisa se posicionar ao lado da justiça, ao lado do bem, né? Ao lado do que é reto. A igreja precisa estar sempre olhando para os menos favorecidos, para os necessitados, né? Que os nossos trabalhos sociais estejam ativos, que nós possamos, através do evangelho, da pregação, da palavra de Deus, recuperar o delinquente que está aí nessas prisões superlotadas. Nós temos mais de 200 mil pessoas, além da capacidade dos nossos presídios, e essas pessoas estão lá precisando de nós. Nós que temos a palavra de Deus, podemos fazer alguma coisa nesse momento, né? No auxílio da recuperação dessas pessoas, recuperar essas vidas, né? Para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, que possamos ir nos presídios, nos hospitais, nas ruas onde aí está cheia de mendigos, os andarilhos, que muitas vezes são desprezados, são deixados de lado porque se vestem mal, cheira mal, mas são vidas, são almas que Jesus Cristo comprou com seu sangue precioso. E nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos, né, para cumprir com o nosso papel, né, de igreja no que diz respeito a cultivar, né, como Jesus Cristo nos ensinou, essa dignidade do ser humano e trabalhar para o bem da nossa nação, dizendo não à corrupção e buscando tudo que é bom, como disse Paulo aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, que nós possamos estar engajados, né, na busca, no trabalho, na melhoria da nossa sociedade, através da pregação da palavra de Deus, né? E assim nós concluímos o nosso comentário. Eu espero poder ter te ajudado, né? E que o Espírito Santo de Deus te ilumine quando você for estudar essa lição nesse próximo domingo, tá bom? Que é a ética cristã e os direitos humanos. Então, um abraço para todos vocês, que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos juntos levar a mensagem de Jesus Cristo ao maior número de pessoas possível. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Deus abençoe vocês.